Bom, e aí, professor? Então, eu vou estar dando continuidade aqui na apresentação, né? Que ficou faltando o tipo 2 e tipo 3 das provas. Então, a gente vai para a prova da primeira unidade, tipo 2. E aí, a gente começa pela questão 2, né? Que aqui seria o problema, então, é remover, né? De uma fila de produtos exatamente o produto que tem um código específico. Então, e vai devolver como resultado. E manter todos os vai manter todos os demais da fila, né, na mesma ordem em que estavam antes. A estrutura de dados usada então é uma fila e a limitação central de uma fila é que ela só oferece uma porta de entrada e uma de saída. Então você só pode olhar e retirar também o elemento da frente e só pode inserir lá no fim. Não existe a operação de olhar o produto. Aliás, é isso mesmo, né? Não existe a operação de olhar o produto do meio, ou então remover o terceiro da fila diretamente. Então, isso significa que para localizar o produto certo, né, é inevitável desenfileirar item por item a partir da frente até chegar nele. E desenfileirar uma operação destrutiva, o elemento sai da fila. E aí a solução usa uma fila auxiliar, né, que funciona como um estacionamento temporário para os elementos que não são o alvo, exatamente como a técnica de pilha, né, auxiliar usada em outras questões, mas com a diferença de comportamento que vale entender bem, porque é o que torna essa questão mais simples, aliás, do que o equivalente em pilha, né? A fila é FIFO e quando você retira os elementos da frente de uma fila e os coloca no fim de outra fila, na mesma ordem que foram assim retirados, né? A ordem relativa entre eles não vai se alterar, ao contrário de uma pilha, né? Que por onde você move os elementos dessa pilha para outra, ela inverte a ordem. E é por isso que o algoritmo de fila só precisa de uma única fase de transferência, sem aquela necessidade de desfazer uma inversão depois. O laço principal então desenfilera um produto de cada vez, né? E torna uma decisão imediata, né? Se o código do produto for diferente do procurado, ele é reenfileirado na fila auxiliar, ou seja, vai ser mantido. E se o código é igual, o produto é guardado na variável de retorno e a busca é interrompida com aquele break do código, sem reenfileirar esse produto em lugar nenhum. Então, o que é efetivamente o remove da estrutura quando a fila principal for substituída pela auxiliar ao final. Então aí vale notar, né, a diferença de esforço frente a questão que é igual em pilha, no caso busca em pilha, né? Lá era preciso de duas fases de transferência, uma para desmontar e outra para remontar, justamente para cancelar a inversão de ordem que a pilha impõe. E aqui, como a fila não inverte nada, a remontagem então é apenas terminar de mover o que faltava. Não existe aquela segunda inversão para desfazer. E passando aqui, né, temos a terceira questão, tipo 2. Cadê? É isso aqui mesmo. Então essa questão aqui não vai remover nada, né? O objetivo é ler a fila inteira e devolver no array e todos os produtos cuja a categoria bate com a informada, mantendo a fila original intacta ao final. A estrutura usada então é de novo a fila com a fila auxiliar, mas agora a auxiliar não vai servir para decidir manter ou descartar. Então ela vai servir puramente para preservar a fila original, já que toda vez que você desenfileira um produto para inspecionar, ele precisa ser reenfileirado em algum lugar, senão a fila perde elementos de forma permanente. Então isso é uma diferença importante numa lista que é baseada em array. Então você pode ler qualquer posição com selecionar sem que o elemento saia da estrutura. Então filtrar uma lista que não precisa de nenhuma estrutura auxiliar. Numa fila, então, a única forma de, entre aspas,
A única forma de olhar, né, o elemento vai ser retirá-lo. Então, filtrar uma fila exige obrigatoriamente reconstruir a fila enquanto ela se filtra. A montagem desse array de retorno, aliás, segue a técnica de superalocar e depois cortar. Então, como não é possível saber, antes de terminar de percorrer a fila, quantos produtos vão corresponder ao filtro, né? O array então é criado com o tamanho máximo possível e um contador separado vai registrar quantas posições desse array foram de fato preenchidas. Acredito que essa questão seria basicamente isso. Questão 4. Então, essa questão 4 então, é mais simples do conjunto, né? E vale entender porque exatamente ela é simples. Então, a estrutura usada é uma lista baseada em array que vai oferecer acesso direto e não destrutivo a qualquer posição através do selecionar, né? Isso muda então completamente o raciocínio de busca. Então vai ser assim, né? Não é preciso desmontar e remontar nada, porque ler a posição I não remove o elemento dali. O algoritmo portanto, uma linear direta. Então, o laço for vai percorrer os índices de 0 até o tamanho menos 1, né, que chama o selecionar, que está ali entre parênteses com I, para obter o produto naquela posição. E o break aqui vai existir por um motivo lógico de eficiência, né? Não há risco de pular os elementos, como acontecia nas questões ali de remoção, porque esse método não vai remover nada, vai apenas, se não me engano, vai ler e retornar. E aí, assim que o produto é encontrado, não tem razão para continuar comparando, né, os elementos que vão estar ali restando. Então essa questão aqui vai servir de base de comparação para entender o porquê as outras, no caso que vão envolver fila, pilha, ou então é o que envolve, né, a remoção em vez de leitura. Exigem estruturas auxiliares e cuidados que simplesmente não vão ser necessários, né? Essa questão é basicamente isso. Passamos aqui para a questão 5. O objetivo então dessa é remover então de uma lista indexada, né, todos os elementos com aquela cuja categoria base essa é remover da lista indexada todos os produtos cuja a categoria vai bater com a informada. Então, potencialmente mais de um, ao contrário daquela questão 4 que eu falei agora, né, que lida com máximos de uma correspondência. E isso aqui vai criar um problema que não existia antes, né? Então, se você percorrer a lista para trás, de trás para frente, aliás, removendo conforme encontra as correspondências, cada remoção desloca os elementos seguintes em uma posição para trás. Então, a solução aqui então é percorrer a lista de trás para frente, né? O laço começa em tamanho em parênteses menos 1 e vai decrementando até o 0. O que mais? Como o laço então está andando de trás para frente, o próximo índice que vai ser mostrado ali, no caso entre parênteses i menos 1, é sempre um índice que não foi afetado por nenhuma remoção antes, porque todas as remoções até aquele ponto só mexeram nos índices que foram maiores, né? Então isso vai garantir que cada produto da lista original seja examinado exatamente uma vez. Então não vai ter risco de pular nenhum, mesmo removendo vários itens durante a mesma varredura. Vamos passar aqui então para a prova da primeira unidade ainda, então, só que é o tipo 3, né? E aí voltamos para a questão 2. Nessa, o objetivo então é encontrar numa fila de pacientes o mais velho, aquele com a data de nascimento mais antiga.
A estrutura então e técnica também são as mesmas já explicadas, que é fila com acesso restrito à frente, né? Inspecionados, tem tratamento especial do primeiro paciente fora do laço principal. Então a diferença aqui entre esse arquivo não está mais no raciocínio do algoritmo, porque é idêntico, mas numa falha de implementação, que eu até já expliquei no outro vídeo, se não me engano, que é a condição de comparação, né? Eu não vou lembrar direito do que, mas era alguma coisa sobre comparação, que era diferente de nulo. Aqui, como o primeiro paciente da fila se torna o candidato inicial antes mesmo de qualquer checagem de nulidade acontecer, se esse primeiro paciente não tiver data cadastrada, a primeira comparação da segunda iteração em diante ia quebrar o programa, né? E aí a correção foi acrescentar o paciente mais velho, ponto get data nascimento, esse restante né, que está no código, replicando exatamente a estrutura já correta do arquivo, né, da unidade 2, que as duas pontas de comparação, né, quem chama e quem é passado como argumento precisam estar protegidas ali, né, contra o nulo, não apenas uma delas. Questão 3. O objetivo aqui é filtrar dentro de uma fila de pacientes aqueles que têm a data de nascimento, né, que vai cair dentro de um intervalo, inclusive nas duas pontas, né, devolvendo o resultado num array e também preservando a fila original. A técnica de fundo então é idêntica àquela do get, produto por categoria, né, que também tem nessa questão. Ou seja, uma fila auxiliar reconstrói a fila original, enquanto o filtro vai ser aplicado na mesma passagem, porque, como eu já expliquei, numa fila não existe uma forma de olhar, entre aspas, um elemento sem retirá-lo. Então, preservar a fila e filtrar precisam acontecer de forma simultânea, então dentro do mesmo laço. E aqui o que muda é só o critério de comparação, né? O local date então não vai oferecer um método pronto desse isBetween, ou seja, a forma de expressar que está dentro do intervalo, incluindo as duas pontas, é por meio de dupla negação. E deixa eu ver o que mais. Tem a parte do array também. A montagem do array, né, de retorno vai seguir exatamente a técnica de superalocação e os cortes com esse copyoff, né, arrays.copyoff. E seria isso. Questão 4. Então, dessa questão aqui, o objetivo eu acredito que é a mais diferente, né, que não é buscar nem remover, mas é substituir. Encontrar dentro de uma pilha de pacientes aquele cujo CPF bate com o CPF do paciente, recebido como parâmetro P, e trocar esse paciente antigo pelo objetivo P novo, mantendo todos os outros pacientes exatamente onde estavam, né? A estrutura utilizada aqui é uma pilha, então a única forma de inspecionar o conteúdo é desempilhar, e desempilhar é destrutivo, então por isso a técnica de pilha auxiliar volta a aparecer aqui. E aí segue o mesmo princípio de duas transferências cancelam a inversão de ordem, né, que já foi explicado nas questões de busca e remoção com pilha. A diferença está na decisão tomada, né, em cada iteração do laço de busca, ou seja, para cada paciente que está sendo desempilhado, o código vai comparar o CPF dele com o CPF P, usando o exclamação paciente.get, enfim. E mais. Eu acredito que seja isso. Tem a parte desse paciente atualizado também, que é marcado como true, e a busca é interrompida com break. Então isso significa que a posição relativa do paciente na pilha é preservada.
mas o conteúdo naquela posição foi trocado. Então, como nas outras buscas em pilha, os pacientes que estavam abaixo do encontrado nunca chegaram nem a ser desempilhados e vão permanecer ali, né, intocados no fundo da pilha que era o original. Questão 5. Dessa, o objetivo é apagar de uma pilha de pacientes, né, aqueles que eram vinculados em um UBS. A condição de manutenção aqui já está escrita corretamente, ao contrário da versão com um bugzinho, né, do primeiro. Do primeiro não, do que estava no código, né, originalmente. E aqui, como é uma disjunção, se a primeira condição for verdadeira, o Java nem vai avaliar a segunda parte, né? Então, para evitar a tentativa de chamar o equals ignore case sobre um valor que é nulo. Então, cada paciente que não atende nenhuma dessas duas condições, ou seja, tem o UBS cadastrada e ela é igual a informada, simplesmente não vai ser reempilhado no auxiliar, o que o remove da pilha, né? Não tem break aqui porque, ao contrário de substituição de pacientes, pode haver mais de um paciente que está vinculado naquela mesma UBS. Então, vai ser preciso percorrer a pilha inteirinha antes de reconstruí-la. E aí a fase de restauração vai devolver o conteúdo da pilha auxiliar, né, para a pilha principal. A gente vai para questão 1 dessa unidade 2, tipo 2. E aí o objetivo aqui é encontrar dentro de uma fila de pacientes aquele com a data de nascimento mais antiga, que é o mais velho, aliás. No caso, o estrutura aqui é fila e o algoritmo trata o primeiro paciente de forma especial, que é fora do laço principal. Ele então vai ser desenfileirado e imediatamente reenfileirado no auxiliar e vira o candidato inicial e vira o candidato inicial a mais velho. E aí esse tratamento especial do primeiro elemento evita dois problemas, né, que não seria possível comparar o melhor candidato, que ainda não existe, e também vai ser para evitar que ter que colocar uma verificação condicional dentro de um laço principal só para tratar a primeira iteração de forma diferente. Então, o laço principal, aliás, vai percorrer todo o restante da fila, né? Cada paciente vai ser desenfileirado, reenfileirado na auxiliar, preservando assim a fila e comparando o candidato atual usando o is before. Uma data anterior indica alguém nascido antes, ou seja, que vai ser o mais velho, né? Questão 3, então, a gente tem um objetivo aqui de construir um string no formato ABC, contendo os dados de uma lista duplamente encadeada, começando a partir de uma posição informada até o final da lista. O espelho, então, de outra questão, todas as questões são parecidas, né? E aí a estrutura é uma lista encadeada, que tem o nó duplo, ponteiro início, quantidade, enfim. E a característica que vai moldar esse algoritmo, então, é que não existe o acesso direto por índice. Vai ter que precisar caminhar nó a nó a partir do início, então, seguindo a referência do get próximo sucessivamente, uma vez por passo, né? E aí, por isso, o algoritmo vai ser dividido em duas fases, cada uma com o seu próprio laço. Então, a primeira fase não vai coletar nenhum dado e, ao final dessa fase, o ponteiro auxiliar vai estar exatamente no nó que ocupa o índice posição, sem que nenhum dado tenha sido lido ainda. E a segunda fase é que, de fato, constrói o resultado, né? O novo laço, então, vai
parte o índice posição até a quantidade, -1, acumulando um dado de cada nó visitado na string de resultado. E aí seria mais ou menos isso daqui. Questão 4. O objetivo aqui é inserir um novo dado imediatamente antes de um nó que contém um valor procurado dentro de uma lista que é duplamente encadeada. E a escolha de uma lista dessa lista duplamente encadeada, né, em vez de simplesmente encadeada, é o que torna essa operação mais eficiente. Então, cada nó vai guardar referência tanto para o próximo quanto para o anterior. Então, uma vez localizado o ponto de inserção, não vai ser preciso percorrer a lista de novo a partir do início para religar todas as referências do vizinho. Ou seja, cada nó já sabe quem é que está dos dois lados dele, né? E aí, o raciocínio aqui se divide em dois casos. Tem a parte da lista vazia, né, que o novo nó se torna de forma simultânea o início e o fim da lista. O que mais? O caso geral é um interessante, né, porque a busca pelo nó procurado começa no fim da lista e caminha para trás. É ao contrário da maioria das buscas em lista encadeada que caminham para frente a partir do início. Então, a condição de parada do laço é dupla. Ele para se o nó atual tiver um valor igual ao procurado, ou se o nó atual não tiver mais um anterior, se aquele nó se chegou primeiro nó na lista, né? Então seria isso. Passando agora para a prova da segunda unidade, vou falar sobre o tipo 3, né? E na questão 1, o objetivo aqui é remover de uma lista indexada todos os produtos de uma categoria específica, além de devolver um array com os produtos que foram removidos, uma diferença um pouco diferente da questão da unidade 1, né, que removeria sem retornar nada. O problema de fundo então é o mesmo já explicado para remoção múltipla de lista, né, que é remover o elemento do índice i, deslocar todos os elementos seguintes em uma posição para trás. Então, se o laço continuar avançando normalmente depois de uma remoção, o elemento que acabou de ocupar a posição 1 seria pulado sem ser examinado. E aí a solução aqui é o espelho, basicamente a mesma coisa da técnica de trás para frente da unidade 1, né, que em vez de inverter a direção da varredura, o laço então continua andando para frente. O que mais? Acho que seria isso. Tem um array scope alpha ali também, né? Já expliquei. Um índice desse array incrementado, né? O produto é apagado da lista. Enfim. Tem a questão 3 agora. E aqui o objetivo é verificar se os dados de uma lista duplamente encadeada estão em ordem crescente. A estrutura então é a lista encadeada. E antes de entrar no laço principal, tem um caso aqui especial, né, que se a lista está vazia ou então tem apenas um elemento, ela vai ser considerada ordenada por definição. E o que isso significa é que não existe nenhum par de vizinhos para, entre aspas, desrespeitar a ordem, né? Então não há uma condição de não ordenada ser satisfeita. O laço percorre a lista enquanto o nó atual estiver próximo, comparando o dado do nó atual com o dado do próximo nó. A lógica então aqui explora verificação de ordenação. Basta um único par fora de ordem para provar que a lista inteira não está ordenada. Por isso que tem esse anti maior que prox. Ou seja, se for verdadeiro, o método vai retornar false. E aí é isso. Tem a questão 4, que o objetivo aqui é anexar todos os dados de uma segunda lista
ao final da lista atual. E a estrutura aqui são duas listas duplamente encadeadas, distintas, aliás. E o raciocínio aqui é a concatenação não que a concatenação não reaproveita os nós da lista de origem, então ela vai criar nós inteiramente novos na lista de destino, copiando apenas os dados, não somente as referências dos nós originais. E isso é uma escolha importante, né? Porque se o método simplesmente redirecionasse o ponteiro fim para apontar o primeiro nó da outra lista, então as duas listas não passariam nem a compartilhar os mesmos nós fisicamente. Qualquer modificação futuramente assim afetaria a outra de forma inesperada. O algoritmo primeiro verifica se outra lista está vazia, e aí se não tiver, não tem nada para concatenar, e o método vai retornar a diz sem nenhuma alteração. E aí, se por exemplo for no caso ao contrário, um laço percorre outra lista do início ao fim usando selecionar, que é a leitura por índice, não destrutiva, né? A inserção então, não, aliás, vai criar um novo nó com esse dado, e a inserção com esse novo nó no final da lista atual vai seguir a lógica padrão de adicionar ao fim de uma lista que é duplamente cadeada. E aí o novo nó aponta para trás para o atual ponteiro fim. Não sei se deu para entender. E aí, eu acredito que seria isso. Obrigado, professor.